Não há democracia com transfobia. 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, Travestis e Transsexuais. Bom dia, Crias, bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna de Direitos Humanos de hoje, nós aproveitamos a proximidade do dia 29 de janeiro para dialogar sobre os direitos humanos da população de travestis e transexuais no Brasil. Como nós sabemos, isso é noticiado publicamente, tem ampla difusão na mídia, o Brasil é um dos países que mantém os índices mais altos de violência e inclusive de assassinatos de pessoas trans, de travestis e transexuais. O dia 29 de janeiro é a data da visibilidade trans, porque no dia 29 de janeiro de 2004, militantes travestis transexuais de todo o Brasil se dirigiram a Brasília para, no Congresso Nacional, lançarem uma campanha Travesti e Respeito. E a partir daí, a gente teve uma intensificação de ações do movimento, um movimento que sempre foi um movimento aguerrido, um movimento de luta, um movimento combativo, mas intensificou ações inclusive em diálogo com o poder público. Na época o governo Lula, depois o governo Dilma, as conferências LGBT, muitas políticas públicas que foram iniciadas e infelizmente a maioria delas paralisadas depois do golpe que depois da presidenta Dilma, tanto o governo Temer quanto, pior ainda, o governo Jair Bolsonaro. As travestis transexuais têm maior dificuldade de acesso ao mundo do trabalho formalizado. São raríssimas as travestis transexuais que conseguem um trabalho com o registro em carteira, por exemplo, o reconhecimento de uma relação de emprego. Um grande número das travestis transexuais são obrigadas a viver do trabalho sexual ou, como chamam outros, a prostituição, por falta de alternativa, por não ter possibilidade de um outro trabalho. Algumas iniciativas já foram tomadas no Brasil, como o programa Transcidadania, na gestão do prefeito Fernando Haddad em São Paulo, mas lamentavelmente depois que se elegeu o novo prefeito lá, na gestão Dória e Covas, esse programa começou a ser esvaziado, começou a perder boa parte da sua força. Importante também lembrar que tivemos conquistas no judiciário, como o Supremo reconhecendo o direito das pessoas travestis transexuais de fazerem a sua retificação do registro, colocando o seu nome, o nome com o qual se identificam, o gênero com o qual se identificam, isso como um direito, reconhecendo como direito constitucional. Inclusive dispensando a necessidade de processo judicial e de advogado. Então é uma conquista importante, mas ainda insuficiente para dar conta dessa histórica discriminação que essa população sofre. Por uma série de razões, pelo fato de nós vivermos numa sociedade patriarcal, onde o masculino é visto como superior ao feminino e, portanto, todo esse chamado mundo do feminino, no qual se inclui boa parte da população de travestis transexuais, é envolvido, tem a sua identidade nessa perspectiva, e ainda com o fato de que muitas pessoas da população não reconhecem a travestilidade, a transexualidade, a transgeneridade como uma expressão da diversidade humana. Ainda são muitas as pessoas que entendem que acham que é doença, o que não é. A Organização Mundial de Saúde já retirou da caracterização de doenças, de patologia, mas isso ainda causa muito sofrimento às pessoas travestis e transexuais. Sobre a violência, nós não podemos esquecer que há alguns anos, no dia 20 de janeiro, em Campinas, nós tivemos um caso emblemático, que foi a travesti Kelly da Silva, que foi assassinada e teve seu coração arrancado por um jovem, e esse jovem, ao praticar esse ato bárbaro, depois disso ele foi preso, confessou, e com um sorriso no rosto disse que tinha feito isso, tinha assassinado, arrancado o coração, porque ela era o demônio. A palavra demônio e o sentido religioso nisso aí mostra o perigo dos discursos de ódio e de intolerância em nome de religiões e o que eles acarretam. E a população de travestis e transexuais é das mais atingidas por todas essas violências.
Nós temos conquistas? Temos. Aí é preciso, além de reconhecer programas como Transcidadania, o decreto da presidenta Dilma, que reconheceu o nome social de travestis e transexuais na administração pública federal, as decisões do Supremo e de outros níveis da justiça. Entretanto, as maiores conquistas têm sido pela luta cotidiana de travestis e transexuais, guerreiras, lutadoras, que hoje, inclusive, com toda a exclusão a qual elas são submetidas, elas já têm alcançado, por exemplo, nível superior, formação de nível superior e inclusive mestrado, doutorado, e, portanto, mostrando que não falta a elas capacidade, falta sim oportunidade. Uma sociedade que discrimina, uma sociedade que maltrata, uma sociedade que violenta, não pode ser considerada uma sociedade democrática. Portanto, vamos fazer esse exercício agora, não só no dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, Travestis e Transsexuais, mas em todos os dias. Não há possibilidade de uma sociedade democrática quando uma parcela da sua população tem seus direitos negados cotidianamente, até o direito à vida, considerando aí o altíssimo índice de assassinatos de travestis e transexuais no Brasil. Fica essa reflexão, nós possamos continuar nossa luta, sendo aliados, aliadas e aliadas das travestis e transexuais nesse grande processo de busca e conquista de direitos e conquista também e reconhecimento da sua cidadania plena. Muito obrigado.